Olá, como vocês estão? Vamos refletir sobre algo aqui hoje? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Acho que a gente não precisaria nem explanar muito sobre isso para que fosse compreensivo a todos. Mas vamos fazer essa dinâmica, vamos fazer esse momento de reflexão. Se nós estamos tratando as pessoas, se nós estamos oferecendo ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de receber em troca. Nós somos levados todos os dias a níveis de estresse, sendo colocados à prova para que o nosso emocional se descompense sempre. Uma coisa que está fora do lugar, uma bagunça dentro da casa, faz com que você perca a sua forma de falar gentilmente com alguém e já comece a atacar, né? Comece a atacar com palavras, com reclamação, com murmuração, porque é aquilo que você tem para oferecer naquele momento, né? Porque alguma coisa te causou um mal-estar. Existe algo também que eu quero meditar com vocês, porque assim, hoje eu moro em outro país, então é claro que as pessoas elas são diferentes culturalmente falando e que isso reflete também na linguagem, isso reflete também na expressão, isso reflete também no comportamento. E é claro que tudo isso a gente também leva muito em conta, né? O brasileiro, ele dá uma volta para falar algo, sempre com muito cuidado, querendo de maneira assim, generalizada, dizendo, claro, tem suas exceções sempre, mas a gente sempre busca palavras ou coisas que fiquem mais confortáveis na fala, a não ser que a gente esteja realmente partindo para uma briga. E a gente vê que outras nacionalidades já não são tão assim. Algumas nacionalidades são mais diretos, mais objetivos, e isso também pode soar mal, de repente, em alguns momentos. Mas eu comecei a pensar em algo. Jesus, ele era de outra nacionalidade. Jesus, ele não era brasileiro. Jesus, ele era amoroso, né? Do jeito de falar. Claro que teve momentos com pessoas específicas que estavam contrariando aquilo que era, né, bíblico, aquilo que era digno, aquilo que era moral. Ele precisou se posicionar, né, com um pouco mais de autoridade, né? É claro que ele, diante de expulsar demônios, de falar com os fariseus, de explicar sobre alguma coisa, ele precisou sim se posicionar com a autoridade que ele tinha, como filho de Deus, para corrigir algo. Isso é ok. Agora, no nosso dia a dia, será que nós estamos refletindo Jesus naquilo que nós estamos fazendo? Será que o nosso falar reflete Jesus? Porque não é só orar, não é só se gastar em oração, é ser oração na vida do outro. As nossas palavras, elas têm poder. Elas têm poder de contaminar, elas têm poder de curar, poder para libertar, poder para aprisionar. É muito importante o tempo todo nós observarmos aquilo que tem saído da nossa boca. Não somente o que tem saído em relação às palavras, mas como nós temos dito, como nós temos falado. E isso envolve também a palavra de Deus. Será que quando você vai apresentar Jesus para alguém, você apresenta Jesus falando do pecado da pessoa, falando que se essa pessoa ela não se converter, se ela não cuidar do coração dela, ela vai para o inferno? Olha, muitas pessoas brincam até dizendo que sabem que vão para o inferno. Então, a gente precisa mostrar o céu para essas pessoas. E eu já fui, e hoje eu luto para não ser uma pessoa de duras palavras. Porque hoje o Espírito Santo cada vez mais tem trabalhado no meu coração e me feito entender que é com doçura e com amor que a gente prega a palavra do Senhor. O Espírito Santo me fez entender que às vezes as pessoas que não vão estar bem vão cruzar o nosso caminho e talvez o nosso abraço, o nosso olhar carinhoso, a nossa compaixão ou o nosso silêncio vai fazer com que essa pessoa se sinta acolhida. Principalmente dependendo do ambiente, as pessoas só querem ser acolhidas, as pessoas não querem ser maltratadas. O evangelho, o ensinamento de Jesus, ele precisa ser mais prático na nossa vida. Às vezes a gente espiritualiza muito. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Na hora de praticar, a gente esquece dos princípios básicos da convivência, da harmonia, do direito, que onde termina o seu, começa o meu. A gente esquece que nós vivemos em sociedade, que todos nós temos que estar bem, que para eu estar bem não pode comprometer o teu bem-estar. Para eu ter razão, eu não posso ferir você e vice-versa. E hoje nós temos visto o mundo vivendo cada vez mais isso por conta de ideologias e etc, e etc. Então a palavra para hoje é: aprendei de mim, diz Jesus, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos cada vez mais nos humilharmos diante de Jesus, cada vez mais nos aquebrantarmos diante de Jesus para entender que nós não somos ninguém se não for a presença do Espírito Santo na nossa vida.
e que nós não conseguimos se não for o Espírito Santo para fazer e operar essa transformação na nossa vida. Cada um de nós tem uma personalidade, sim, mas tudo isso tem que ser colocado aos pés de Jesus, para que nós consigamos viver em comunidade, em harmonia, em comunhão, esperando a volta dele, que está muito breve. Endireitai os teus caminhos, porque Jesus está voltando.